capítulo 6, Evangelho segundo João, capítulo 6. Em sequência à nossa série de mensagens, faremos a leitura dos versos, faremos a exposição dos versos 22 a 40, mas nesse momento estarei lendo apenas os versos 32 a 35. E à medida que a exposição ocorrer, nós vamos lendo toda a passagem. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. A nossa expectativa nessa manhã é que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Fale com aqueles que nos acompanham pelo nosso canal e nos traga edificação. O que motiva você a vir a Jesus? O que move você a vir à igreja? Quais são as tuas verdadeiras motivações? Quais são as suas verdadeiras razões de buscar a Cristo? Pela graça de Deus, por aquilo que nós cantamos agora, pela bondade de Deus, pela vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, por causa dele, para cultuá-lo, para adorá-lo, ou é por aquilo que ele pode fazer por você em termos de benefícios aqui nesse mundo? Benefícios materiais. O que motiva você? Nessa passagem, Jesus nos ensina a respeito disso. No domingo anterior, nós meditamos no quinto sinal realizado por Jesus quando ele anda sobre as águas, imediatamente após a multiplicação de pães e peixes. Então, após Jesus ter multiplicado pães e peixes, dos versos 1 a 15 do capítulo 6, Jesus ordena a seus discípulos que embarcassem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Quando então Jesus vai para o monte orar e vai ter com eles andando sobre as águas, quebrando as leis da natureza. E agora ele então com seus discípulos no barco, desembarcam na margem ocidental no seu destino, que era em Cafarnaum, verso 21 do capítulo 6. Hoje, agora, João volta a sua atenção para aquela multidão que foi alimentada com 5 pães e 2 peixes, que foram multiplicados. Veja a expressão no verso 22 aí, no dia seguinte. Que dia seguinte é esse? É o dia seguinte à multiplicação de pães e peixes. Ontem à tarde, no caso, né? O dia seguinte, quando Jesus proveu o alimento àquela multidão. Agora já era outro dia da multiplicação, e essa altura Jesus e os discípulos estão do outro lado do mar, já em Cafarnaum. E do outro lado do mar, Jesus profere um discurso, na verdade 3 discursos aqui, você acompanhe comigo. Dos versos 22 a 40, ele discursa a multidão, que nós veremos hoje. Dos versos 41 a 59, ele discursa aos judeus que, murmurando, questionam a ele. E dos versos 60 a 71, aos seus discípulos. Hoje nós nos concentraremos ao discurso de Jesus à multidão. Quando a multidão vai até Jesus e ele profere um sermão a essa multidão. E nesse discurso, irmãos, nós veremos
nós aprenderemos aqui algumas verdades afirmadas por Jesus, extremamente importantes até o dia de hoje. Jesus reprova a multidão, Jesus se revela a essa multidão, faz afirmações divinas quanto à salvação, quanto à vida eterna, que somente Ele pode dar. E Ele mostra nesse discurso aqui que o milagre da multiplicação de pães e peixes representava esse discurso a respeito dele mesmo, o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. E esse é o tema que eu quero tratar com vocês nessa manhã, o Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo. O que nós podemos aprender com o Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo, nas próprias palavras de Jesus? Em primeiro lugar, veja aí comigo dos versos 23 a 27, o Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo, conhece aqueles que o buscam com motivações equivocadas, por interesses. Eu repito, o Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo, conhece aqueles que o buscam por interesse, com motivações equivocadas. Veja comigo aí, verso 22 a 27. No dia seguinte, então, a multidão que ficara do outro lado do mar, provavelmente, irmãos, eles ficaram na outra margem, na margem oriental, depois da multiplicação, a noite toda. Eles não foram para casa, ficaram lá. E notou essa multidão que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, entraram num barco que havia e partiram sozinhos. E a multidão começou a procurar Jesus ali naquele local da multiplicação, no lado oriental. A gente sabe disso por causa do verso 24. Depois deles perceberem que ele não se encontrava ali, eles entenderam que o Senhor havia ido para o outro lado, a Cafarnaum, mas não com os discípulos. E como não havia outro barco ali, eles não entenderam como Jesus fizera isso. Mas eles estavam em busca de Jesus, eles estavam procurando Jesus, eles queriam estar com Jesus. E seus discípulos, Jesus e os discípulos do outro lado em Cafarnaum. E provavelmente, a gente não tem certeza disso, mas por causa do verso 23, provavelmente as notícias se espalharam e os proprietários de barco do outro lado em Tiberíades souberam que havia uma multidão do outro lado querendo atravessar o mar. Veja aí o verso 23. Entretanto, outros barquinhos, então, chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Então foi isso que aconteceu, eles ficaram sabendo, tem uma multidão querendo atravessar. Mandaram os barquinhos para a multidão, para proprietário, de barcos. E João destaca aqui, ele faz lembrar aos seus leitores, lá no lugar onde o Senhor deu graças e multiplicou. Ele quer trazer à memória dos leitores que aquele ato da multiplicação de pães e peixes não foi algo comum, mas foi algo sobrenatural, realizado por Jesus, após ele ter dado graças. E então, verso 24, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles aparentemente queriam Jesus, eles aparentemente queriam estar com Jesus, e por isso procuraram. E ao chegar em Cafarnaum, do outro lado, começaram a buscá-lo, a procurá-lo, e encontraram Jesus. Verso 25. Tendo-o encontrado, do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Eles queriam saber como isso aconteceu. Eles viram que Jesus não havia entrado no barco com os discípulos, e que não tinha outro barco. Não passava pela mente deles que Jesus veio andando sobre as águas, que Jesus desceu do monte caminhando sobre o mar. Como é que o Senhor chegou aqui? E quando o Senhor chegou aqui?
Procuramos o Senhor e não o vimos. E Jesus, irmãos, não é levado pelas palavras deles, porque ele conhece a multidão. Jesus os conhecia. Ele sabia das suas motivações. E a resposta de Jesus à pergunta, quando chegaste aqui, não é direcionada diretamente à pergunta deles, mas às motivações deles. Jesus expõe as verdadeiras motivações do coração daquelas pessoas. É uma palavra de reprovação, é uma palavra de repreensão ao que os motivava a buscarem o Senhor. Veja o verso 26. Respondeu-lhe Jesus, aqui solenemente, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. É por isso que vocês me procuram. Vocês comeram os pães e ficaram fartos. Essa é a motivação de vocês me procurarem. Por que Jesus diz aqui, porque não vistes os sinais? Não porque vistes sinais. O que Jesus está dizendo é que, embora eles tenham visto os sinais, a multiplicação de pães e peixes, eles não haviam compreendido o significado dos sinais. O que significava aqueles sinais? Que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele é o Redentor, que ele é o Salvador, que aqueles sinais apontavam para ele, para a pessoa dele, eram sinais da sua divindade, que ele é o Filho de Deus. Então eles não entenderam isso, e eles não queriam isso. Ao contrário, eles estavam buscando Jesus por interesse. Só que Jesus sabia disso. Pelo fato de Jesus ter lhes dado pães até ficarem fartos, essa era a motivação desse povo, não porque creram, mas pelos benefícios. Como operador de milagre, como alguém que pode lhe dar aquilo que você precisa. E Jesus diz a eles, verso 27, trabalhai, aqui é presente, o verbo está no presente e ele está no modo imperativo. É imperativo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Trabalhai não pela comida que perece. Parem de trabalhar pelas coisas que são terrenas e concentrar todos os esforços e o coração de vocês naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal, como pães e peixes e outros benefícios dessa vida que só satisfazem momentaneamente. Isso perece, isso não é duradouro, não pode satisfazer a alma eternamente. Jesus disse, nós lemos na liturgia, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a traça consome, a ferrugem corrói, mas nos céus, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração também. Jesus disse isso. Se buscarmos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não trabalhem por isso, mas pela que subsiste para a vida eterna, pela comida que permanece para a vida eterna. É um contraste. Jesus contrasta o terreno com o espiritual, o efêmero com o eterno. É um contraste. O que ele está dizendo é que é o seguinte: creiam naquele que é o enviado de Deus. Vocês deveriam estar me buscando por isso. Vocês estão trabalhando e se esforçando por outras coisas, mas deviam estar me buscando por isso, por aquele que é o enviado de Deus e que pode dar vida eterna para vocês, que pode satisfazer a alma de vocês, matar a sede e fome espiritual de vocês para a vida. Ele disse à samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vida esta, que ele diz no verso aqui, 27, a qual o Filho do Homem vos dará.
Então, se você, por um minuto, por um segundo, entendeu aqui que é preciso trabalhar pela vida eterna, Jesus logo corrige esse pensamento, afirmando: ela, o Filho do Homem, vos dará. É o Filho do Homem quem dá a vida eterna. Por quê? Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O Pai colocou no Filho o seu selo de aprovação. Todos os sinais, todos aqueles sinais que estão registrados até aqui que nós vimos, os testemunhos de João Batista, do próprio Jesus, do Pai, tudo, o Pai certificando que Ele é o Filho de Deus, o Messias Redentor. O Pai confirma isso com o seu selo. O Pai ratifica que o Filho é aquele que dá a vida eterna. Este era os propósitos, era o propósito dos sinais, mas eles não entenderam, eles não queriam. Talvez você viveu isso já, talvez alguém aqui já tenha vivido isso, ou conhece alguém que viveu, está vivendo dessa maneira. Busca Cristo por interesses, por outras motivações, não por Ele, mas por outras coisas. Você sabe melhor do que eu, no Brasil e fora do Brasil, comunidades inteiras, estão cheias de pessoas que buscam a Cristo pelos benefícios, por prosperidade, pelo pão, para ficarem fartos. E irmãos, continuam ansiosos, continuam pessoas ansiosas, porque isso nunca satisfaz. Isso nunca irá satisfazer o ser humano. Pessoas que vêm à igreja, participam dos cultos, mas que só desejam benefícios que Cristo pode dar. E quando não recebem, então abandonam a Cristo, abandonam a igreja, porque nunca foi por Ele, porque nunca foram dele, apenas entenderam que não ganham nada com isso. Alguns até dizem: o que eu ganho com isso, indo à igreja, cultuando a Deus, estar com os irmãos? O que eu ganho com isso? Qual é o seu interesse em Jesus? Por que você o segue? Por que você o busca? Atenção, apenas uma constatação. Quando você vem a um culto, para você cantar: traga de volta o que é meu, ou hoje o meu milagre vai chegar, isso revela a sua motivação de vir ao culto. Não é por Cristo, não é por Ele, é porque Ele é um mordomo seu. Essa é a motivação. Jesus diz àquelas pessoas: eu conheço vocês, vocês só me procuram por causa do pão que vocês comeram e se fartaram. O Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo conhece aqueles que o buscam por interesse, com motivações equivocadas. Buscai as coisas que são do alto, de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mas em segundo lugar, o Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo, dos versos 28 a 36, afirma que o homem não pode ir a Ele por si mesmo para ter vida. O Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo afirma que o homem não pode ir a Ele por si mesmo para ter vida. Veja comigo, essas pessoas não compreendem o que Jesus está dizendo, o sentido espiritual das suas palavras. Nem tem como, não é possível, morto não pode entender isso. Eles pensavam que as coisas espirituais e a vida eterna é algo que se pode conseguir pelo esforço. Veja o verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Preste atenção nisso que é importante. O que faremos para realizar as obras de Deus, para termos isso? Jesus responde: você não tem que trabalhar para receber a vida espiritual eterna. Você precisa crer naquele que já trabalhou
para que você tenha a vida eterna. A vida eterna não diz respeito a trabalho. A sua necessidade é crer no trabalho de outro, na obra de outro. Essa é uma obra de Deus, do Filho de Deus e não do homem para Deus, que é o que eles entendiam. Vem do favor imerecido de Deus e não de obra humana. Ninguém pode fazer esse trabalho senão Deus. O homem não pode ir a Ele por si mesmo para ter vida. Mas eles não sabiam disso. Eles não reconhecem que o trabalho para a salvação e vida eterna é de Cristo. E Jesus diz: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Mas ao dizer isso, que eles deveriam crer nele como enviado de Deus, eles parecem ter assimilado que Jesus se referia a si mesmo como Messias, naquele que é o enviado de Deus. E então vem um questionamento deles. Veja o questionamento deles que pressupõe isso, verso 30 e 31. Então lhes disseram, eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Irmãos, eles recentemente tinham visto no dia anterior Jesus multiplicando pães e peixes, e descaradamente perguntam: quais são os teus feitos? Já pensou nisso? Povo endurecido. Mas o verso 31 explica o que eles queriam. O que estava por trás da pergunta deles? O que eles estavam dizendo com isso? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. É uma citação do Salmo 78, verso 24. A lógica do raciocínio deles é a seguinte: Moisés nos deu pão, nos deu maná no deserto. Com Moisés caiu o pão do céu no deserto. Se ele é maior que Moisés, então ele tem que mostrar um sinal maior do que aquele que Moisés fez no deserto. Essa é a lógica do raciocínio deles. Tá bom, ele multiplicou pães e peixes, mas Moisés fez cair pão do céu. Por que a gente sabe que esse é o raciocínio deles? Por causa do verso 32, veja a resposta de Jesus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora Jesus ensina eles a interpretar a Escritura. Jesus vai dar uma aula de hermenêutica para eles agora, e faz um contraste. O que Jesus está dizendo, o que Cristo diz é o seguinte: o pão do céu foi enviado por meu Pai, e não foi enviado por Moisés. Moisés era um instrumento nas mãos do Pai, mas quem enviou foi o meu Pai. Segundo, além disso, aquele não era o verdadeiro pão do céu. Aquele pão era um tipo do verdadeiro pão que veio do céu. Aquele maná que caiu no deserto. E é o meu Pai quem vos dá agora o verdadeiro pão que vem do céu e que dá vida ao mundo, sou eu. Aquele maná era um tipo, era um símbolo que apontava para o verdadeiro pão que veio do céu, que o meu Pai dá ao mundo. Aquele pão era um pão terreno. Aquele maná, quem comesse, e você lê o Antigo Testamento, você sabe, tinha que no outro dia recolher para comer mais, porque não matava a fome. Mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, e somente eu posso dar a vida e saciar a fome espiritual de vocês. Essa é a resposta de Jesus. Mas eles ainda estão cegos. Veja o verso 34 comigo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aqui você vê um padrão. Lembram da samaritana? Tu és maior do que Jacó? Jesus disse: se você conheceras o dom de Deus, e quem que está pedindo água para você, você lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Então me dê dessa água. Aqui é a mesma coisa. Tu és maior do que Moisés?
Jesus diz: não, o verdadeiro pão que desceu do céu sou eu. E então nos dá desse pão. É o mesmo padrão. Jesus responde no verso 35, então. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão que dá vida. Eu sou o pão que desceu do céu e dá vida, somente eu. O maná apontava para mim, mas aquele maná não podia suprir, não podia saciar as necessidades de vocês, apenas fisicamente. Mas aquele que vem a mim será plenamente saciado, será plenamente suprido, será plenamente satisfeito. Somente Cristo pode dar a vida espiritual e eterna. Somente Cristo pode satisfazer as necessidades espirituais do homem. Então Jesus diz: jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Parece que é algo que nós precisamos repetir constantemente, mesmo ao povo de Deus ao longo da história. As coisas desse mundo não podem satisfazer o homem plenamente. Você não encontrará satisfação plena nesse mundo. Por isso que as pessoas buscam e continuam cada vez mais ansiosas. Cada vez mais ansiosas, suicídios. Você nunca poderá desfrutar, nunca será o suficiente para lhe saciar. Nunca preencherá o vazio que a ciência chama de vazio existencial. Nunca. Somente Cristo pode, mas quando Ele vem a você, você nunca mais tem fome e você nunca mais tem sede, porque essa é a sua maior necessidade, receber vida espiritual. Vida espiritual. E somente Cristo pode lhe dar, porque Ele é o pão da vida. Mas existe um porém aqui que nós mencionamos: o homem não pode ter essa vida por si mesmo. O homem não pode ir a Ele por si mesmo para ter vida. Veja o verso 36 como ele finaliza: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vocês me veem, mas não creem. O homem não pode, ele é incapaz de ir a Cristo ou crer em Cristo por si mesmo. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Não pode ver nem pode ouvir por si mesmo. Não pode entender e não pode buscar a Deus por si mesmo. Porque todos pecaram. Porque não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Embora ouça, não entende. Embora veja, não vê. Não sente, está amortecido, está cego, está morto. A não ser que Cristo venha ao seu encontro e tire o véu dos seus olhos e lhe dê vida, e lhe ressuscite espiritualmente da morte para a vida. E isso nós já vimos. Jesus disse a Nicodemos: é algo que vem de cima, é algo que vem do alto, vem de Deus. Cristo, irmãos, está na frente deles e eles não conseguem ver. Eles estão vendo coisas que eu e você nunca vimos. 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de talvez 10 ou 15 mil pessoas, mas eles não creem. Eles ouvem as suas palavras e não creem, porque esse é o estado natural do homem pós-queda. É de morto, e morto não tem vida, e morto não pode se dar a vida. Ele precisa receber a vida, porque o Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo, Ele mesmo afirma que o homem não pode ir a Ele por si mesmo para ter vida. Mas, em terceiro lugar, dos versos 37 a 40, o Cristo que desceu do céu e dá vida ao mundo também afirma que só pode ir a Ele para ter vida aquele que o Pai lhe der.
Só pode ir a ele para ter vida aquele que o Pai lhe der. Veja comigo o verso 37. Se no verso anterior afirma a total incapacidade do homem, e ao mesmo tempo Jesus responsabiliza o homem por não crer, responsabilidade humana, agora no verso 37 ele enfatiza o outro lado da moeda, a soberania de Deus e a graça divina. Veja comigo o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Só pode vir a mim aquele que o Pai me dá. Só. É uma declaração do Salvador. É o Senhor quem está dizendo, e Ele disse isso várias vezes. Veja o verso 39. Também. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Veja o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja o verso 45. Portanto, todo aquele que da parte de meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Verso 65. E prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus já disse isso no capítulo 3, verso 8, o Espírito sopra onde quer. Ele sopra onde quer. Capítulo 5, verso 21, assim como o Pai vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Só pode ir a Ele aquele que o Pai lhe der, e aquele que o Pai lhe deu, eu, portanto, diz Jesus, foi Jesus quem diz, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Veja o capítulo 10 comigo. Verso 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Ter a Cristo, ser salvo por Cristo, receber a vida eterna, irmãos, nunca foi uma escolha humana, mas é uma escolha do conselho da Trindade. Não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu e nos nomeou para darmos frutos. Capítulo 15, verso 16. Não fomos nós quem o amamos, Ele nos amou primeiro. Essa é uma decisão feita antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para Ele. Efésios capítulo 1. Então, o mesmo Cristo que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o mesmo Cristo que diz em Apocalipse, aquele que tem sede venha e receba de graça da água da vida, é o mesmo Cristo que diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o mesmo Cristo. Conviva com isso. Conviva com isso. E seja grato, seja grata. Seja grata, seja grato. Aqueles que não querem vir a mim, Jesus está dizendo à multidão, é porque o Pai não me trouxe. O Pai não trouxe, o Pai não me deu. O verso 37, irmãos, fala exatamente de eleição.
Deus elege na eternidade, chama eficazmente e dá a Cristo. A eleição precede a resposta do homem. O homem tem que responder, mas a eleição precede a resposta, porque a salvação é pela graça por meio da fé. A causa é a graça, o meio é a fé. O meio é a fé. Então, quando você conversar com alguém, ou quando você, melhor dizendo, estiver pensando sobre o assunto, você tem que pensar assim: uma pessoa não pode ser salva a menos que vá a Cristo. Ninguém. E ela não pode ir a Cristo a menos que o Pai trouxer. Mas os que forem dados, estes irão. E estes que forem, ninguém poderá arrebatá-los das mãos do Salvador. Ninguém. Estes que o Pai lhe der, de modo nenhum Cristo lançará fora. A pergunta é por quê? O verso 38 tem uma conjunção por quê. Explica o verso 37. Por que funciona assim? E que Cristo então de modo nenhum lança fora. Verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É porque eu vim fazer a vontade de meu Pai. Eu e o Pai somos um. É por isso. E qual é a vontade do meu Pai? Verso 39 e 40. Qual é a vontade do Pai que me enviou? A vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deste. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é essa: que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu, porque eu vim fazer a vontade do meu Pai. Estes que o Pai me deu, eu queria que você notasse a ênfase aqui. Ele diz, eu mesmo, tem uma ênfase nessa palavra aqui, eu mesmo, esses que o Pai me deu, ressuscitarei no último dia. Serão preservados, serão protegidos até a ressurreição do último dia. E eu farei isso, eu mesmo, porque essa é a vontade do meu Pai, e eu vim para fazer isso. Verso 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai. Jesus diz à multidão, que todo aquele que Ele deu ao Filho, e vir ao Filho, e crer no Filho, seja recebido pelo Filho, não se perca, mas que seja ressuscitado no último dia, e tenha a vida eterna. É assim, irmãos, porque isso faz parte dos eternos decretos de Deus, que ninguém pode interromper, nem judeus descrentes, nem gentios descrentes, nem mesmo o diabo pode interromper isso. O Filho guardará os eleitos até o último dia. Judas quase finaliza sua epístola dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Quando então, capítulo 5, verso 28 e 29, vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Romanos 8:30, aqueles que Ele predestinou, a esses Ele chamou. Aqueles que chamou, a esses justificou. Esses que justificou, a esses glorificou. Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou já. Ainda que a glorificação seja o estágio final. A salvação pertence ao Senhor. Ele começou a boa obra, Ele haverá de completá-la. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Se Deus não agisse com graça para comigo e para com você, você e eu estaríamos como a multidão, buscando a Jesus por várias outras razões, por aquilo que Ele pode dar, por muitas outras coisas.
interesses, motivações equivocadas, não creríamos de modo algum, somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Graça é de graça. Você creu porque você foi chamada eficazmente e foi entregue a Cristo pelo Pai. E essa graça, me escutem, esta graça lembra você, lhe lembra que você foi, é e sempre será amado e amada pelo Pai. Não esqueça disso. Você é amado pelo Pai desde toda a eternidade. Você foi entregue ao Filho para que Ele morresse pelos seus pecados. E o Espírito Santo lhe chamou no tempo, no espaço, na história. E lhe selou para o dia da redenção. Essa graça aponta para essa realidade de que Deus lhe ama. Se você já creu, seja grato, seja grata. Essa graça também lhe encoraja a perseverar nessa vida, diante das circunstâncias, por mais difíceis que forem, porque ela aponta para aquele que escolheu você, para aquele que está ao seu lado até o último dia. Por isso não desfaleça, não desanime, não perca as forças. Há alguém, um soberano que escolheu você, entregou ao seu Filho e que cuida de você e que está perto de você e que caminha ao seu lado. Essa graça encoraja você, mas essa graça também lhe impulsiona a pregar, a anunciar o Evangelho, porque Ele desceu do céu para dar vida. Pregue esse Evangelho como ele é. Perceba, não precisamos criar métodos para atrair pessoas, mas pregue como Ele é, porque Cristo veio ao mundo e nos ensinou isso, nos afirma isso, que Ele veio e que Ele dá vida ao mundo. Ele dá vida àqueles a quem o Pai lhe der. E em último lugar, o Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo afirma que Ele é verdadeiramente Deus. Está no verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou. Jesus se revela como o eu sou, uma afirmação central nesse Evangelho. 7 vezes, 7 afirmações como essa encontramos nesse Evangelho que apontam para a divindade de Jesus, lembrando as palavras de Deus a Moisés no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3, verso 14. Quem és tu? O eu sou está enviando você. Diga para o meu povo, o eu sou. Jesus é Deus. Ele é o eu sou e ninguém mais. Ele é o Filho de Deus, eternamente gerado do Pai, coigual, consubstancial, coeterno com o Pai, da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência do Pai, mas que na economia da salvação desceu do céu para dar vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. Se você crer nele como Filho de Deus, é porque graça foi estendida a você. Mas se você que me ouve ainda não creu, mas se você crer nele, você viverá, você não mais morrerá eternamente. Se você crer no Filho de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus e veio a esse mundo para morrer pelos seus pecados e ressuscitar ao terceiro dia imortal pelos seus pecados, para a justificação, você terá vida e Ele ressuscitará você no último dia para a vida eterna, porque toda obra que Ele inicia, Ele completa. Quais são as suas verdadeiras motivações? O que motiva, o que move você a vir a Cristo, a vir à igreja? Foi por causa da graça que lhe alcançou? Foi em virtude da bondade de Deus,
porque Ele é o Cristo que lhe deu vida, você vem a Ele, por quem Ele é, para cultuá-lo? Ou por outros interesses, por outras motivações? Essa passagem nos ensinou sobre o milagre, sobre que o milagre da multiplicação de pães e peixes representava esse discurso sobre o próprio Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é o Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo. Portanto, Ele conhece aqueles que o buscam por interesse, com motivações equivocadas. O Cristo que desce do céu e dá vida ao mundo afirma que o homem não pode ir a Ele por si mesmo para ter vida. Ele afirma que só pode ir a Ele para ter vida aquele que o Pai lhe der. E Ele afirma que Ele é verdadeiro Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito de Deus continue a aplicar essa palavra no seu coração, para que você de fato creia em quem Ele é e o busque por quem Ele é em todo o tempo. Amém. Fiquemos de pé.